Aqui é a Sueli, muitos me chamam de Sula também. Eu estou passando por aqui para poder contar uma história para você, a história de Esther. Esther era uma jovem que perdeu seus pais muito cedo, então tudo na vida dela aconteceu muito cedo. Começou a trabalhar e a vida dela não foi fácil. Ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu. E naquela província havia um rei chamado Assuero. Ele fez uma festa no seu palácio e ali estavam todos os seus amigos. Assentados sobre aquele lugar, havia muitas pessoas e eles estavam bebendo muito, já tinha se alegrado até demais. Ele chamou a sua esposa Vasti, a rainha Vasti, para ela se apresentar diante de todos os seus amigos. E ela achou aquilo um absurdo. Ela falou: não vou me apresentar diante desses homens. E o rei achou aquilo uma afronta, porque naquela época, se a rainha ela rejeitasse um convite do rei, ela seria expulsa do palácio. E foi isso que aconteceu com Vasti. Ela acabou sendo expulsa, deixou de ser a rainha. Então acabou tendo um concurso naquela cidade para novas moças para poder ir até o rei. E aí, quem que foi nesse concurso? A Esther, isso mesmo. Esther, ela era uma moça linda e ela poderia ficar lá na província, ela poderia falar: tenho sofrido já há tanto tempo, perdi os meus pais, não tenho ninguém, minha vida é sofrida, ele nem vai olhar para mim, eu não mereço. E ela poderia se fazer de vítima, mas não, ela escolheu ir até o palácio para poder estar diante do rei. Ela não se importou com nada, ela simplesmente foi. Seu tio falou para ela: não, você tem que ir. E ela foi juntamente com ele. Estiveram ali diante do rei Assuero, e quando ele passou por ela, ele viu algo especial. E de repente, ele olhou para ela e falou: é você a minha nova rainha. Porque ela tinha uma beleza que era maravilhosa. Então, ela começou naquele momento a preparar todo o casamento juntamente com o rei. Foi uma alegria naquele palácio e eles se casaram e ela se tornou a rainha Esther. Ela acabou tendo o seu nome escrito no maior livro que existe, a Bíblia Sagrada. Muitas vezes na vida da gente, a gente olha muito para o passado, a gente vive muito de vitimismo, olhando muito para detalhes, para coisas pequenas, para sentimentos que tentam ocupar a nossa mente. Mas nós temos que olhar adiante. Havia um homem naquela província que estava ali junto do rei e ele tinha muito contato com o rei. O nome dele era Amã. Ele era uma pessoa muito gananciosa. Quando ele passava pelas pessoas normais no palácio ou pela cidade, ele fazia as pessoas bater continência para ele. Mas Mardoqueu não batia continência para Amã. Então Amã, ele se enfureceu com Mardoqueu, ficou muito bravo e falou: esse homem me paga, pois eu vou mandar matar todos os judeus e todos os judeus não irão mais existir aqui nesse reino. Ele foi diante do rei e armou uma cilada para poder estar matando todas aquelas pessoas que eram da parentela de Mardoqueu. Mas Mardoqueu ficou sabendo disso antes e ele deu um jeitinho de conseguir falar com Esther, porque ela já estava no palácio e ele não tinha mais acesso a ela como antes. Então ele conseguiu um jeitinho, falou com ela. Esther ali, ela orou a Deus, ela pediu para Deus força. A rainha, ela não tinha acesso ao rei tão facilmente, ela tinha que pedir com antecedência para poder falar com ele. Mas Esther tomou uma posição. Ela foi até o rei e pediu misericórdia para o rei, pediu para que o rei não matasse aquele povo, porque era o povo dela. Então, o rei foi e não matou aquele povo. E Amã foi envergonhado. E Mardoqueu acabou sendo abençoado diante de toda aquela situação. O rei acabou descobrindo quem era Amã e a forca foi armada e quem foi morto naquela situação foi Amã, porque ele era muito ganancioso e ele desfazia das pessoas.
Então, Mardoqueu foi abençoado através da vida de Esther também. Deus usa aquelas situações que a gente menos imagina para poder nos levar a lugares excelentes, para poder mudar a nossa história, mudar o nosso passado. Se Esther tivesse ficado lá atrás, pensando nas coisas que ela perdeu, na vida que ela viveu, na pobreza, na dificuldade, ela não tinha chegado até o palácio. E olha só para vocês verem como foi importante a atitude que ela tomou. Deus sempre usa essas situações para poder nos levantar. Hoje ela tem o nome dela escrito na Bíblia, ela tem um livro só dela, onde nós podemos aprender com tudo isso. Nós podemos entender com essa história, entender que a gente não pode olhar para as dificuldades, mas que nós temos que seguir em frente e sempre tomar uma atitude, mas uma atitude que agrade a Deus, porque ali ela pediu por todos do seu povo. Então ela ajudou muitas pessoas. Então Deus a abençoou grandemente por isso. Então eu queria falar para você nesse dia, nessa tarde, nessa noite, que você olhe adiante, porque o que Deus tem para você, você nem imagina. Os pensamentos dele são tão altos e a gente não tem imensidão da grandeza de tudo que ele tem para nós. A sua dificuldade hoje pode estar muito grande. Você pode ter tido um passado muito triste, mas eu queria falar para você, se alegre, Deus te ama. Ele enviou Jesus para poder nos ligar a Ele novamente, para que nós possamos hoje dobrar o nosso joelho e falar com Ele diretamente, para que nós não precisamos mais ficar fazendo sacrifício de animais para poder ser perdoados de pecado. A gente tem acesso a Ele de novo, nós temos direito à vida eterna com Deus. Desde que nós aceitemos Jesus, desde que nós acreditemos nele e entregamos a nossa vida a Ele, e ali nós somos ligados diretamente ao Pai. Então, se você neste dia está passando por alguma coisa difícil, não fique ligado nesse momento difícil. Se ligue no futuro, se ligue em Deus, procure pensamentos bons, leia um livro, vai ver um amigo, ouça um louvor, faça alguma coisa que te faz feliz, mas esqueça o passado e não coloque coisas ruins na sua cabeça, porque Deus quer te abençoar. Ele usa as coisas inesperadas para poder mudar a nossa história, uma nova história, e que o nome dele sempre vai ser glorificado diante disso. Então, tome posse disso nesse dia. Deus está com você. Não temas, não temas. Eu estou contigo até a consumação dos séculos. Guarde isso no seu coração. Deus te abençoe. Até breve.